Olá, Silvio. Como você está? Tudo bem? Bem, obrigado. E você, como vai? Tudo bem também. Silvio, começou agora esse julgamento que pode manter Arthur Lira réu ou fazer com que ele deixe de ser réu. Bom, isso implica em um monte de coisas, né? Ontem eu até comentei aqui que, como réu, a situação em que ele se encontra nesse momento, Arthur Lira, inclusive, não pode assumir a presidência da República, né? Caso Lula viaje para o exterior e Geraldo Alckmin também, Arthur Lira não está nessa linha de sucessória, né, para assumir a presidência caso os dois não estejam aqui no país, por conta de estar réu, ser réu nessa ação. E eu queria puxar, a partir disso, né, a partir desse destaque que a gente dá para Arthur Lira hoje, a performance dele na Câmara. Né? Ontem a gente conversou sobre ele se encontrando com Lula para eles tentarem essa negociação para ampliação da base governista ali na Câmara dos Deputados. Lira parece sempre em busca de mais poder desde que perdeu, né, as emendas do relator, o orçamento secreto, isso voltou às mãos dos ministros e agora ele tem mais dificuldade para negociar com o orçamento secreto. Então ele continua essa busca por mais poder e nessas ele está agora conversando com o presidente Lula, acertando detalhes, inclusive para que essa base do governo se amplie. Como que você tem visto essa investida de Arthur Lira e essas negociações que têm acontecido com o governo? Eu vejo como uma tentativa de ampliar o poder. Quer dizer, o Lira, ele está apresentando para todo mundo que ele tem um controle de uma maioria no Congresso, o Centrão, né? E que, através disso, ele pode impor ao Executivo, ao governo Lula, exigências para que sejam aprovadas propostas que são fundamentais para o bom andamento do governo nesse processo todo de negociações. Vamos lembrar que nós estamos com um governo de uma frente ampla, democrática, que está propondo medidas relativamente modestas de acerto de uma política de redução de desigualdade, de combate à fome e tudo mais. Mas mesmo esse tipo de aumento do gasto social com a grande população que necessita das políticas públicas, né, permanece existindo toda uma crítica que é formulada principalmente pelo Centrão, né, de que o governo gasta muito e não pode aumentar os impostos. É um impasse. Essa negociação é o centro da matéria que o Lira trabalha. Quer dizer, ele diz assim: eu posso aprovar as medidas desde que vocês continuem abrindo a torneira das emendas parlamentares, e ele agora olha também para algum ministério, dizendo assim: nós não estamos representados, enquanto Centrão, com suficiência nesse governo. Isso não tem limite, Thalita. Quer dizer, a cada concessão que o governo faça, ele vai aprofundar as exigências, né? Então, existem algumas questões que estão, de alguma maneira, colocando essa situação como uma situação mais delicada para o Lira. Quer dizer, ele não tem, de fato, todo o controle do Centrão, mas ele está dizendo que tem. E depende das emendas parlamentares para poder reafirmar esse espaço de liderança do Centrão. No entanto, agora tem coisas que estão envolvendo os seus assessores diretos, como Luciano Cavalcante. Houve uma incursão da Polícia Federal que encontrou cofres cheios de milhões de reais em dinheiro que implicam o Lira indiretamente, porque era o braço direito dele. Aliás, ele demitiu esse Luciano Cavalcante ontem por conta dessa crise para tentar estancar a coisa, né? E existem outras denúncias que também estão sendo colocadas, acusando o Lira de corrupção, né? Isso o coloca numa situação delicada. Evidentemente, se ele tiver um processo em cima, ele também fica pendente de uma decisão judicial. E aí o judiciário volta a ter um papel político, inclusive, pelo fato dele estar cumprindo a Constituição, né, que todo mundo diz que ele não deve ter,
né? O judiciário também se afirma como uma instituição que não toma parte política. Veja como estão sendo tratadas as denúncias em relação ao juiz Apio e as informações de que o Moro estava manipulando alguns políticos para obter confissões, delações, para implicar politicamente, né, a oposição naquele momento, que era a oposição democrática, popular, né? E isso está mostrando que nós temos, na verdade, uma disputa entre os poderes, que é uma disputa de formulação das iniciativas, da agenda, da política, né? Então, eu vejo a aproximação do Lira ao convite do Lula para o café da manhã como uma tentativa de negociação, dizendo assim: olha, se você não atrapalhar o nosso trabalho de governo, nós vamos continuar negociando com o Centrão e fazendo os acordos necessários, uma vez que vocês têm a maioria. Mas se você atrapalhar o governo, existem outros campos que podem ser impedimentos para você desenvolver esse trabalho. Não é uma negociação que está sendo explícita, é uma coisa implícita, né? Mas eu acho muito difícil que o timing dessas ocorrências, das denúncias do Lira, das ações de bloqueio do Congresso, não tenham uma relação uma com a outra. Então é um jogo de forças que abre o campo para a negociação. Se o governo efetivamente não tivesse força, né, também não haveria essa negociação. Então eu vejo que estamos sempre na corda bamba, num momento assim delicado do país, em que a extrema-direita não desapareceu, né? E o Centrão agora usa dessa extrema-direita também, porque ele não é a extrema-direita todo ele, né? Para poder fazer as pressões. Você veja agora, por exemplo, na abertura da CPMI, como os parlamentares que são bolsonaristas tentam perturbar a sessão, tentam criar polêmicas, não aceitando as proposições de como deve ser prorrogada esses trabalhos, né? Então eu vejo assim, eu vejo que é uma disputa que vai continuar dentro do Congresso, né? O Lira está numa posição de força, mas ele começa a estar também vulnerável a atos pregressos que praticou, a responsabilização de atos pregressos que praticou. Aliás, a imprensa tem falado que Lira está descontente com a operação da Polícia Federal, né? Chegou a reclamar sobre essa operação da Polícia Federal, que tem na mira aliados, pessoas bastante próximas a Arthur Lira, ao presidente da Câmara. Ele teria reclamado que essas investigações vazaram, né? Os nomes vazaram, e ele estava descontente com essa situação, e o que pode acarretar, inclusive, em retaliação ao governo. Mas isso são bastidores que a imprensa tem comentado, mas não sabemos se é factível. Você acredita nessa possível retaliação de Arthur Lira contra o governo por conta da superação da PF? Eu estou achando cada vez mais parecido com o Eduardo Cunha, sabe? Nesse sentido. Então, é possível, né? Mas ele está negando uma relação muito próxima dele, né, de pessoas que estavam no gabinete da liderança do PP, que estavam responsáveis por uma relação muito direta com ele anteriormente. É difícil se separar deles dizendo cada um tem o seu CPF e cada um fica responsável pelo que faz, porque, de fato, quer dizer, ele comanda um grupo, né? E não é novidade, o Centrão sempre pensou e tomou iniciativas para tirar proveito de situações, né, onde um cofre cheio de milhões de reais tem que ter uma explicação. O que estava fazendo todo esse dinheiro lá? De quem é esse dinheiro? E de onde veio? Essas perguntas têm que ser respondidas. Sim. Vamos só dar uma piscada de novo nesse julgamento. Então, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julga Arthur Lira réu por corrupção, ele pode se manter, a primeira turma pode manter Arthur Lira réu, ou pode arquivar e acabar com essa ação, e daí Arthur Lira deixaria de ser réu. Vamos ouvir um pouquinho, só alguns segundinhos, e eu volto a conversar com o Silvio. E ele próprio suscitou aqui nos autos
a superveniência de modificação legislativa, que é o ponto que eu considero mais importante, e diante dela, o Ministério Público modificou a sua posição em relação ao opinio delicti e pedindo a rejeição da denúncia. Nós temos, para bem e para mal, a posição de que, havendo pedido de absolvição pelo Ministério Público, por exemplo... É isso. Qualquer novidade nesse julgamento, a gente traz aqui para vocês que acompanham o Bom para Todos, tá bom?